2, 1. Gravando. Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão que está lá em Porto Cocuítula. Oi, Caio, tudo bem? Tudo ótimo, Guilherme, e aí? Tudo bom. Como que está o clima aí em Eu Porto vi que Cocuítula? você deu uma olhada já na temperatura. Nublado, 11 graus. Em que época do ano que a gente está? Só para o A pessoal gente saber. está no outono. Outono, costa do Pacífico Dia Canadense. 5 de novembro. O melhor clima do Canadá, hein? Dia 5 de novembro. 5 de novembro. Olha só, a imigração canadense tá... Dá pra colocar uma bomba assim? Bum, 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 bum. Vai bombar em 2021, vai bombar em 2022 e vai bombar em 2023. Tudo indica. Tudo indica. A gente está falando isso baseado no relatório oficial que foi divulgado pela imigração canadense, colocando as metas para os próximos 3 anos. E a gente mesmo ficou surpreso com os números que eles divulgaram, que é um número muito bom, e a gente vai comentar sobre isso aqui. Mas antes eu tenho um aviso importante para dar. Masterclass sobre o Plano Canadá. Já temos a data. Como sair do Brasil E migrar para o Canadá. e vir para o Canadá. Exatamente. Evento online, Gratuito. gratuito. Posso assistir do meu quarto? Pode. Posso assistir de manhã Pode. ou à tarde? Pode. Posso assistir na cozinha? Fique à vontade. Na academia? Pode também. Mas tem que prestar atenção também, Tem né? que prestar atenção, tem que anotar. Né? Tem. Masterclass sobre o Plano Canadá. O nosso evento anterior bateu o recorde. Quantas pessoas assistiram? Mais de 18 mil pessoas assistiram a nossa Masterclass passada. Essa a gente vai bater recorde. 30 de novembro, segunda-feira. Pessoal, anota na agenda. 30 de novembro, segunda-feira, vai começar a Masterclass. E para participar, basta você se inscrever em... Olha que endereço difícil. planocanadá.com. Só isso. Só isso. Não tem nem BR. É planocanadá.com. Fechou. Você mandou bem comprar esse endereço, hein, cara? Parabéns. A gente já faz isso aqui há 15 anos. Né? Muito bom, cara. Muito bom. Tá de parabéns. Obrigado. planocanadá.com. Faz uma camisa pra mim, planocanadá.com. A gente precisa fazer, né? Muito bom, É né? verdade. Então, olha só. Imigração tá bombando? Tem o lado bom e o lado ruim. Tem a notícia boa e a notícia ruim. Não a notícia ruim, mas aquilo que você também... Precisa é o ficar outro atento, lado, né? O outro lado da notícia. O lado mais analítico. A gente vai trazer também a parte mais analítica aqui, Sim. né? Então, olha só. Vai aumentar a imigração? Vai. A nota de corte, que é a nota que você precisa, a pontuação para emigrar pelo processo federal, vai cair ou vai aumentar ou vai ficar estável? A gente vai falar sobre isso. Sim. Outra coisa, vai ter mais mudança na imigração? Ou notícia boa, notícia ruim, ou os novos processos de imigração, processos de imigração provinciais vão mudar as regras? A gente vai falar sobre isso também. E também, por fim, a gente vai falar qual perfil você precisa, o que você precisa fazer para vir para o Canadá nessa nova onda da imigração canadense. Vamos falar sobre isso, Caio? Vamos então, vamos começar. Notícia boa. Sabe quantas pessoas o Canadá quer trazer no ano que vem, Caio? Eu 2021? Eu sei porque eu assisti o nosso vídeo dessa semana. Ah, você assiste o nosso canal? Eu assisto o nosso canal. Até porque você edita alguns vídeos, né? Sim, é. Quantas pessoas? 401 mil pessoas, previsão para 2021. 401 mil. 401 mil. 2022, 411 mil. 2023, 421 mil. Uma pergunta pra você. Você acha que o ministro da Migração chutou os números? Porque olha só, 401. Aí ele adicionou 10, no ano seguinte 411, e depois 421 mil. E o ano anterior? E veja bem, a previsão anterior, ou seja, a antiga, era de 351 e 361. Ele gosta do 1. Ele gosta de ter um 1, assim, para não ficar um número... Será que ele joga 1 quando ele joga loto? Ele joga o número 1? Vamos jogar na lota esse número? Ó, 401, 411, 421. Então 1, 11, 21 e do ano anterior 51, 61. Olha só. Joga na lota. A previsão anterior de março já era alta. 351 já seria um recorde na imigração canadense. Sim. Aí em décadas, a maior imigração. Ele jogou 50 mil a mais para 401 mil. O Canadá vai bater recorde de imigração. Também tem a questão de que esse ano, devido ao que aconteceu aí do Covid e tal, que não foi muito abaixo daquilo que eles estavam querendo, né? A previsão anterior. Então foi bem abaixo. Então é que negócio, eles estão querendo meio que compensar, pegar isso que eles não conseguiram colocar e espalhar nos 3 anos. Ah, então tem isso também. Tem isso também. O que eles não conseguiram chamar agora, eles vão pegar e espalhar aí, né, em termos de cota, né? A gente tá falando assim, em termos de cota, de projeção, espalhar nos 3 anos. Então, assim, eu acho que esse número aí até que faz sentido, né, do ponto de vista deles, em termos de da quantidade de pessoas que eles querem trazer. Né? Eles não conseguiram chamar tanto agora, e daí espalha essa diferença pelos 3 anos de projeção. Até fazendo um parêntese, que esse ano, por causa de tudo que aconteceu no mundo, né, o Canadá queria trazer imigrante, mas não foi possível, né? Não, e mesmo assim, né, quem acompanha o nosso trabalho nos últimos meses, mesmo assim, com tudo que está acontecendo, o Canadá continuou chamando imigrantes.
né? Veja os nossos vídeos passados, que as chamadas no Express, tudo bem, uma parte das pessoas que já estavam aqui, mas eles já começaram a chamar há um tempo já pessoas mesmo de fora. Não. Né? Existe uma previsão que esse ano o volume de imigrantes vai ser semelhante ao volume de quando a gente veio para o Canadá. Exatamente. Então, mesmo com todo o grande problema que teve esse 250 mil, 260 mil. O que, se você, dependendo de como você vê isso, você pode ver isso de uma forma muito positiva. Que não né? deixa de ser um número alto. Até. Alto. É um dos países desenvolvidos é o que mais recebe imigrantes, um dos mais que recebem. Né? E a gente colocou um vídeo a respeito disso essa semana no nosso canal. Então, olha só. Então, basicamente, o seu amigo Marco Menditino, ministro da imigração canadense, ele jogou 50 mil a mais, na cota do ano que vem, né? Agora, vamos dar um mergulho e vamos nos... O que vai acontecer com esses programas pilotos, programas mais específicos de imigrante? Por exemplo, caregiver, para quem trabalha na assistência para pessoas, etc. Né? Outro programa, Agri-Food Immigration Pilot. O que é isso, cara? Agri-Food Immigration Pilot. O programa piloto para essa questão a parte de alimentos e coisas relacionadas à parte da indústria alimentícia, trabalhadores na indústria alimentícia. Né? E você tem também aqui o programa do Rural, que a gente já comentou bastante a respeito do programa do Rural. Inclusive, a semana passada a gente colocou um vídeo de Vernon. Né? Uma das cidades do programa rural, a gente postou um vídeo recente a respeito desse programa. E também, tudo indica que a gente vai ter um programa, o Municipal. Bonito o nome, né? O Municipal. Rural, Municipal. Que na verdade eu acho que ele vai ser muito parecido com o programa do Rural. Não sei nem por que criar um outro nome. Mas marketing. O Marcão, o ministro da imigração, ele tem um marketing. Eu particularmente não sou muito fã desses programas assim, Rural ou Municipal, né, que pode vir. Eu acho assim, eu não sei em termos de eficiência a longo prazo, se eles têm qual a eficiência disso. Por quê, cara? Porque ele basicamente... Ele quer trazer... esses programas, eles focam numa determinada região, uma determinada cidade. Entendeu? E, assim, quando o assunto é imigração, você lida muito com essa questão de taxa de retenção. A pessoa vai ficar no lugar que ela imigrou. Às vezes a pessoa ela só utiliza daquilo e depois ela vai para uma cidade mais próxima, uma cidade maior ou para um grande centro. A minha preocupação é em relação à taxa de retenção desses lugares. Eu acho que um approach, como é que é approach? Abordagem. Uma abordagem mais econômica, ela seria mais eficiente. Ou seja, você pega, vamos supor, uma cidade que está no programa do Rural, por exemplo, e a região atrai grandes empresas para lá, atrai, sabe, esse tipo de coisa. E você melhora a economia da região, você oferece mais empregos, você gera mais empregos, eu acho que isso naturalmente pode atrair mais pessoas para a região. Quer dizer, primeiro bombar a economia da região. Primeiro bombar a economia, ou até você ter uma abordagem mais de trabalho, ao invés dessa questão de imigração, traz trabalhadores temporários. Entendeu? Onde o trabalhador ele vai poder trabalhar naquela região com aquela permissão de trabalho e depois você vê isso, você trabalhar isso mais a médio e longo prazo com o trabalhador. Entendeu? Eu não sou muito fã do programa, esses programas assim de região rural. Eu não acho que a longo prazo ele é sustentável. Não deixa de ser programas pilotos. É importante deixar claro que são programas pilotos. Né? Então eles estão testando também, estão vendo a eficiência do programa. Né? Mas de qualquer forma, para quem está assistindo, é uma boa notícia. Sabe por quê? Sem dúvida. Na nova meta do governo, eles querem, para esses programas, eles querem atrair 8.500 pessoas no ano que vem. Sim. Isso é 18% a mais da meta que eles tinham anteriormente. Sem contar o que eles podem trazer também mais nesse municipal, né? Num possível novo programa, né? Que indica, olha só... Vai ser pop, hein, o municipal. Indica, o que a gente tem assim de informação, que a gente acredita, que ele vai ser como se fosse um programa do rural, só que para a costa do Atlântico, entendeu? Então ele seria junto ainda com o programa do... mas isso assim, isso daqui é realmente assim, não há nada oficial, fala assim, é assim que vai ser. É só um guess. Não, só fazendo um parênteses, que eu acho que é importante, que tem gente que está chegando agora. Às vezes é o primeiro podcast que a pessoa assiste, né? Quando você fala programa do rural, é um programa piloto da imigração canadense para atrair trabalhadores estrangeiros, imigrantes, no caso, né? Para regiões remotas do Canadá. São 11 cidades. 11 cidades regiões. Que eles estão precisando de trabalhador. E você está questionando isso, dizendo, o cara vai imigrar e depois ele vai para Toronto, ele vai para Vancouver, ele vai para grandes cidades. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho meio difícil do governo dar o tracking nisso.
sabe? Realmente ver. Eu questiono a eficiência a longo prazo disso. Outro programa pop também, o programa do Atlântico Canadense. O pessoal fala muito, a gente já gravou vários vídeos. Vai no nosso canal, digita... Essa semana teve. Essa semana, exatamente. Digita Atlântico no nosso canal, vai aparecer vários vídeos. O último vídeo nosso foi sobre o Atlântico, quinta-feira. A gente tá vendo atrás de mim, ó, pessoal? Então. Dá uma olhada atrás de mim. Isso aqui é o mapa do Atlântico. É uma parte do nosso estúdio que a gente Vídeo gravou. de quinta. É o Atlântico aqui, né, cara? O que é aqui? New Brunswick, Nova Escócia, Newfoundland and Labrador e Prince Edward Island. Eu tô parece canal do tempo, ó. Vai chover aqui, né? Ó, as nuvens estão vindo. Tá? Vai nevar aqui, né? Você pega o mapa inteiro. Até uma dica de filme, Feitiço do Tempo. Feitiço que do é sobre Tempo. Um cara que trabalha com isso e tal. Feitiço do Tempo. A maior parte das pessoas já Clássico, assistiu. né? Um clássico. O meu filho gostou. É a musiquinha, né? É a musiquinha demais. Né? Então, olha só, no programa do Atlântico também vão aumentar a meta. Sim. Era 5 mil por ano em 2021, passou para 6 mil, o que dá 20% na minha matemática, que é 20% de aumento. Bastante, né? Para um programa piloto. Em termos percentuais, é um aumento grande. Né? Porque eles querem tornar também esse programa permanente. Né? Já indícios de que eles querem, já várias vezes, né? Faz tempo que eles estão falando. A verdade é a seguinte: faz tempo que eles estão falando que eles vão tornar o programa do Atlântico permanente, né? Eu acho que eles vão porque todo mundo fala do Atlântico. O programa do Atlântico, o programa do Atlântico é muito popular. Sim. Pelo menos serve para atrair a atenção das pessoas pelo fato de que o Canadá precisa de imigrantes na costa do Atlântico. Ele é mais uma jogada de marketing, o programa do Atlântico, porque você tem os programas provinciais também. Você pega, que nem a gente comentou no vídeo, Nova Escócia, né? O programa do Atlântico trouxe 1.500 pessoas para Nova Escócia. O programa provincial trouxe 3.500 pessoas. Entendeu? Ou seja, o programa provincial... É o principal, né? Ele é o principal. Entendeu? O Atlântico é a cauda de caramelo do Sander. O Atlântico, ele é realmente mais uma propaganda da região. É uma boa propaganda. Não, é boa. É boa. Que serviu até pra gente gravar vídeo e as pessoas verem, né, que o Canadá precisa de imigrantes no Atlântico. Sim, conseguiu atrair, né? É engraçado, a gente já há muitos anos que a gente comentou a respeito começou a comentar a respeito de Nova Escócia, né? E é engraçado, quando a gente... você não tinha tanto aquele interesse quando você falava, vamos supor, de Nova Escócia e tal. Da mesma forma, quando a gente fala, né, de Manitoba, você vê algumas pessoas, elas entendem, nota a tendência e fala assim, ó, eu tô vendo um pessoal falar sobre isso, deixa eu ver. Então você viu algumas pessoas fazendo alguns moves nos últimos anos, né, antes de entrar toda essa... E fala assim, não, eu vou pra Halifax, não sei o que, ou eu vou pra Manitoba. Aí você coloca um programa do Atlântico e não fala, nossa, o Canadá tá precisando. Já tava. No Atlântico, né? Tá precisando. Não, mas já tava acontecendo. Algumas pessoas já tinham percebido isso. Né? Mas precisou... Você não acha melhor chegar antes? É a mesma coisa na tendência, é a mesma coisa que o governo chegar agora e falar assim, ó, a gente vai criar um programa que chama Central Canada, que vai pegar Manitoba e Saskatchewan. Aí todo mundo vai começar a falar de Manitoba e Saskatchewan. E já tá precisando agora. E já tá precisando, já tem um programa provincial, um programa mais... Né, de Manitoba. É tudo uma questão realmente de chamar a atenção das pessoas. Né? Exatamente. Então, olha assim, fazendo um resumo da coisa. O Canadá vai aumentar a cota. O Canadá está reafirmando mais uma vez o interesse em incentivar as pessoas a irem para o Atlântico. Está aumentando a cota do Atlântico. Está aumentando a cota do rural, mesmo, né, as suas críticas que você fez, né? Mesmo assim, eles estão aumentando a cota do rural. Ou seja, a intenção do governo de mandar imigrantes mais para o interior está mais uma vez sendo reafirmada e aumentada, né? A cota tá aumentando, né? Então isso daí é um indicativo. Você que está assistindo esse podcast, chegou agora, é o primeiro podcast, sim, o Canadá precisa de imigrante, mas o Canadá precisa de imigrante mais em determinadas áreas. O que, se você observar, o programa do rural e um possível municipal não é nada diferente de um programa que já existe há muito tempo, daquela cidade de Morden, em Manitoba. Já existe há muito tempo, na verdade, entendeu? Então assim, você já consegue pegar uns dados para onde que vai o negócio. Eu acho que você está querendo pegar o emprego do Marcão. Você quer ser ministro da... Você seria um bom ministro da imigração. É muita política. É pouca imigração e muita política. Você tem que participar de muita reunião. Eu não consigo imaginar você em reunião. Não consigo. Mas as suas propostas foram boas. As propostas eu votaria em você. Eu acho que o approach tem que ser econômico. Econômico. Você pode ver, todo lugar que tem um crescimento, que as pessoas têm um interesse, sabe? Que você vê, ó, tá tendo um move, um trend, é econômico. A economia, ela vem antes da imigração.
Entendeu? A economia, sabe? A região atrair empresas, reduzir imposto, sabe? Trazer headquarters, que a empresa está gastando muito no grande centro, a grande empresa vai para lá, sabe? Você começa a aumentar, incentiva pequenos negócios, pequenas empresas. E é assim que gera o interesse. Desconto no imposto, dá desconto no imposto. Exatamente, assim que gera o interesse, entendeu? Não é você pegar um lugar que tá precisando de gente e você fala assim, então a gente vai colocar um programa de imigração lá. O pessoal imigra e depois vai embora. Vê o que acontece. Dê uma olhada no nosso vídeo de quinta, que a gente comenta a respeito disso. De Prince Edward Island. É a menor província do Canadá, atrai bastante imigrante, atraiu mais do que Newfoundland e Labrador. Mas não retém. É tipo menos de 20%, ou seja, depois de 5 anos, 80% das pessoas saem. É que nem o nosso amigo Flávio, Não cantor de churrascaria. Cantor de churrascaria. Atrai, mas não retém. Então, é Prince Edward Island, né? Mas o programa é bem flexível. Sim, né? Vamos agora falar, porque tem gente que ainda está desconfiando. Não, depois de tudo que aconteceu esse ano, o Canadá realmente está precisando de imigrantes? Sabe? Tem gente que ainda está, sabe, em cima do muro, assim, pensando, será que precisa mesmo? O primeiro indício é o próprio relatório oficial da imigração canadense aumentando consideravelmente a cota. E como o Caio disse, a imigração é muito baseada em economia. São demandas econômicas a serem atendidas. Não tem trabalhadores locais suficientes para repor, para entrar no mercado de trabalho. E é por isso que existe a imigração econômica. Né? Então, vamos dar uma mergulhada um pouco no relatório da imigração e ver quais são as justificativas que eles estão usando para atrair mais imigrantes, até para pessoas ter mais informações a respeito disso. Né? A primeira coisa é, a população do Canadá está envelhecendo. Eu estava vendo no relatório, você acredita que em 2030 o crescimento populacional do Canadá vai estar totalmente dependente de imigração? As pessoas não estão fazendo filhos o suficiente. O pessoal só fica no videogame, só no fica Netflix. No videogame, Netflix. É muito entretenimento. É muito entretenimento. É entretenimento. Né? É muito entretenimento. Né? Então, essa é uma das principais preocupações do governo. A população está envelhecendo, não está tendo muito filho e precisa do estrangeiro, né? Do trabalhador estrangeiro ou do imigrante para entrar na força de trabalho. Né? E olha só, entre 2017 e 2018, 80% do crescimento populacional do Canadá veio de quem? Dos imigrantes. Da imigração. Da imigração. Então, olha, realmente assim, é algo preocupante para o Canadá. Porque né? senão a população vai envelhecendo, o sistema de saúde, quem vai pagar as contas do sistema de saúde se não tem gente suficiente pagando imposto, né? Bom, a gente já fala isso já há muitos anos. Existe também uma outra previsão, que no Atlântico Canadense, em poucos anos, pode ser que 1/3 da população esteja em idade de se aposentar. Quando eu vou para a Alemanha, eu vejo isso. No bairro que o meu sogro mora, a maior parte é aposentado. E eu imagino que o Canadá está arrumando para isso. Né? O Japão já passou por isso também. O Japão está passando por sérios problemas com isso. O Japão, pela primeira vez na história, está considerando trazer trabalhadores estrangeiros. Ah, é? Minha esposa estava chocada, né? Minha esposa é japonesa. Ela estava chocada. Eu falei assim, nunca isso o país considerou. Mesmo assim, tendo um nível avançado, né, de pessoas idosas. Você deveria receber um prêmio do governo japonês porque você gerou 2 japonesas. 2 japonesas. Meia japonesa. É meia, né? Aguada, né? Porque é meio brasileira, meio japonesa. Né? Mas é japonesa, né? Elas têm a cidadania japonesa. Até os 18 anos elas têm as 2. Mas o que acontece depois dos 18? O Japão, ele não deixa você ter 2. Você tem que escolher uma das, ou canadense ou japonês. Olha, o Japão. Os caras são inteligentes, né? Não tem essa, vai ter 3, 4 cidadania, né? Então, até os 18 anos elas podem ter as 2 cidadanias. Bom, então parabéns, você está contribuindo aí para o crescimento do Japão, né? Não, eu tenho 2 filhas, né? O governo devia dar um prêmio, porque baseado na média aqui, eu tô salvando aqui, né? 2 filhas? 2 filhas. Que podem ter outros filhos. Exatamente. Japoneses também. Você vai salvar o Japão. Vai diluindo, né, cara? Vai diluindo. Mas você vai salvar o Japão. Acho que a esperança está nas suas 2 filhas, salvar o crescimento populacional do Japão. E o canadense, né? O canadense. E olha só, então a primeira razão é essa, a população está envelhecendo. A segunda é a parte da economia. E a gente puxou uns dados que está no relatório da imigração e a gente ficou assustado. Eu mesmo, que moro no centro de Vancouver, que tem muito imigrante, eu não imaginava que era esse número. 1 a cada 4 trabalhadores são imigrantes. Imagina isso, 1 a cada 4 é imigrante. 1/3 das enfermeiras são imigrantes.
Você imagina. Você que está no Brasil, imagina só, você está andando pela rua, a cada 4 pessoas, uma é imigrante. Aí você vai no hospital, 1/3 das enfermeiras são estrangeiras. São estrangeiras. Não é estranho? No Brasil você pensar isso? O Canadá é isso. Aí eu acho que isso daí mostra bem como o Canadá é aberto para a imigração. Mesmo a área de saúde, olha só, mesmo a área de saúde sendo uma área difícil para você entrar no Canadá devido às regulamentações, como um imigrante, né? A gente já comentou várias vezes, né? O Canadá tem profissões regulamentadas e não regulamentadas. Profissão regulamentada, você não pode simplesmente, você enfermeira no Brasil, você vem para cá e já começa a trabalhar com... Não, você tem que passar por um processo de revalidação, de acordo também com a província, um monte de teste, nível altíssimo de inglês. Mesmo assim, 1/3 é imigrante. 1/3 imigrante, né? Que é um outro dado interessante, que isso daí é o que move a economia, faz o país rico. 33% dos donos de negócio são imigrantes. 33, 1/3. O que gira uma economia são pequenos negócios. Pequenos negócios é a principal, né? O que faz girar a economia. Então, assim, esse é um número impressionante. Né? Aí, no relatório, eles colocam outro número impressionante. Em 2016, ou seja, 4 anos atrás, 600 mil imigrantes trabalhando de forma autônoma, eles contratavam 260 mil pessoas. Gera emprego. Você trabalhando de forma autônoma, você está gerando emprego. E é um número representativo. Última razão, o cara está precisando. Essa é realmente... Você que está assistindo, você vai falar, é verdade? Covid é a outra razão para o aumento da imigração. Eu falei Covid, o pessoal... Tem gente que não estava nem prestando atenção no podcast. Peraí. Essa questão do que aconteceu nos últimos meses mostra um outro lado disso. Né? E a gente viu acontecer assim na prática, né? Essa que é a verdade. Eu até estava mostrando para você um post agora há pouco, né? Que a gente estava passando. Na região se você digitar no Google Okanagan, que é a região de Kelowna, né? Okanagan. Com K. Apple, Rotten, alguma coisa assim. Você vai ver que diversas fazendas em Okanagan tiveram que jogar um monte de fotos, assim, sabe? Produtos, assim, maçãs, sabe? Que não tinha trabalhador estrangeiro para trabalhar nessas fazendas. Entendeu? Você vê entrevista com os fazendeiros, falando assim, ó, as fronteiras ficaram fechadas, o pessoal local não quer trabalhar em fazenda, e eu perdi praticamente a maior parte do meu negócio, porque eu não pude fazer o picking, né? Coletar, para poder dar o shipping, o envio e vender. Não tinha gente suficiente. Não tinha venda. Porque isso assim que começou o problema do Covid, a gente começou a trazer essas histórias. E muita fazenda no Canadá, uma boa parte de fazendas, trabalhadores estrangeiros que fazem esse trabalho de ir lá pegar. Sazonal, volta depois, né? México, Estados Unidos, Europa. Inclusive, você lembra que até uns 2 anos atrás, se bobear mais, a gente comentou num vídeo a respeito de um casal espanhol que veio para Okanagan trabalhar na colheita. Ele fazia um dinheiro excelente, lembra? Sazonal, eles vieram da Espanha. É o vídeo que a gente fala sobre a província de British Columbia. E aí a gente comenta sobre o Vale do Okanagan. E tem muito trabalhador sazonal lá. E tem um vídeo no YouTube. Se vocês pesquisarem, tem muito vídeo sobre trabalhos sazonais no Okanagan Valley. Sim, Isso daí é interessante, né? Então, realmente, né? O Covid mostrou isso, né? Eu lembro que quando o negócio estava pegando mesmo, né? Eu saía na rua, eu moro no centro. Pessoal que ia entregar comida em casa. Imigrante. Pessoal que fazia transporte, seja Uber, seja táxi. Imigrante. Ou estudante internacional. Pessoal no supermercado. Imigrante. Pessoal carregando... mantimento, imigrante. Parte de segurança, imigrante. Delivery da Amazon. Imigrante. Então, os imigrantes, eles tiveram um papel excepcional, essencial, melhor dizendo, durante esse período difícil que a gente passou, de lockdown aí. Aqui foi bem flexível, né? Mas teve, né? E a gente viu isso, que o Canadá precisa de imigrantes, os imigrantes carregaram. Eu acho que não sei se é justo dizer que carregou nas costas, né, a economia, mas contribuiu, teve uma contribuição grande para a economia canadense durante esse período. E a gente sentiu isso, realmente, no dia a dia. Né? Agora, você que está pensando assim, eu quero fazer faculdade no Canadá,
Eu já vi que fazer faculdade no Canadá aumenta a minha chance de imigração. Eu já assisti outros vídeos dos irmãos Preza, que se eu fizer, por exemplo, uma faculdade, eu posso estudar e trabalhar. Se é uma faculdade pública, dependendo do curso, dependendo da situação, eu ainda posso pedir um visto para poder trabalhar após a minha graduação. Eu já vi, eu estou interessado em vir fazer faculdade no Canadá. Sabe o que é interessante desse relatório? O relatório ele reafirma mais uma vez o compromisso do Canadá em manter as portas do Canadá abertas para os estudantes internacionais. Em especial quem vem fazer faculdade aqui. Porque gera um dinheiro muito grande para o Canadá, né? Uma boa parte, assim, da economia. Você pega... Dê uma olhada nos relatórios da economia de... Por exemplo, você pega aqui de BC. O volume que estudante internacional... O dinheiro que traz. Mais do que muitas outras indústrias que você acha que fala, nossa, indústria de mineração, não sei o que. Não, essa parte de turismo estudante internacional traz muito mais dinheiro. Turismo e education sectors, que eles chamam aqui. E contribuem bastante. Você quer um dado acachapante, cara? É acachapante. Sim, sim. Em 2018, o estudante internacional no Canadá, eles foram responsáveis por mover 21 bilhões, quase 22 bilhões de dólares em pagamento do curso e outras despesas, né, de moradia, etc. E isso foi em 2018. Se você pegar 2019, que o número acho que foi um 10, 15% maior do que... E a gente fez um vídeo já explicando... Quando a gente abordou esses dados do... estudantes internacionais no Canadá, lembra que a gente falou que o Canadá está batendo recorde de estudantes internacionais, a cada ano está aumentando mais. Se não me engano, 2019 a gente chegou a 404 mil estudantes internacionais no Canadá, e a gente falou como que isso reflete até a própria nota de corte da imigração. Então, você pega aqui, ó, 2018, 21 bilhões, você adiciona... na verdade, a gente já passou mais de 30 bilhões. Se você considerar os números de 2019. 2020 vai ficar restrito? Vai, lógico, né? Fronteira fechada, o college, né? Ficaram também fechados. Mas isso, assim, não muda a tendência se você tirar isso que a gente passou nos últimos meses. O Canadá ele vai voltar. O Canadá ele vai continuar sendo um destino para estudantes internacionais. Ainda mais quando você tem um caminho para a imigração, que você tem aí estudantes internacionais... A permissão de trabalho que você recebe após a sua graduação, você tem um programa de imigração que é quando você trabalha no Canadá como Canadian Experience, ou seja, um caminho claro para a imigração. Então, assim, é lógico. Vai continuar existindo. Vai continuar existindo, o interesse vai continuar. E é impressionante o crescimento, né? E de um ano para o outro, cresceu 15% o número de estudantes. Então, você pega de 2018 para 2019, 15% de aumento. E aí você pega em 4 anos, praticamente dobrou. Sim. Houve assim, saiu da casa dos 200 mil e foi para casa dos quase 400 mil estudantes internacionais. Então é assim, é impressionante. O interesse em estudar no Canadá, é o interesse em migrar para o Canadá, porque é um crescimento também que você vê que é proporcional ao crescimento de quantidade de pessoas cadastradas no Express Entry. Você vê que é um crescimento é uma linha que caminha muito junta, né? Mas agora tem outro lado, para fechar esse podcast, que eu acho que agora é uma parte importante, né? O outro lado da notícia, o lado mais analítico. A gente acabou de passar a notícia do relatório da imigração canadense. Sim. Das metas, dos compromissos, dos programas, das intenções da imigração canadense. Agora vamos fazer uma análise a respeito desses números. O que significa para a pessoa que está assistindo esses números? A impressora não imprimiu essa parte, então você vai jogando pra cima e a gente vai... Não imprimiu, hein? Não, tudo bem, tudo bem. Só eu tenho essa parte do roteiro. Só você que tem essa informação. Então vamos lá, ó. O primeiro aspecto que a gente quer levantar para você é o fato da imigração estar crescendo não significa que vai ficar mais fácil. O fato de ter mais cotas não significa que vai ser mais fácil. Então às vezes a pessoa fala assim, vai aumentar nos próximos 3 anos... Então daqui 2, 3 anos eu vejo isso. Porque desses 401 mil, 60% é para aproximadamente, né? 60% vai para a classe econômica. Então, sim, não são 400 mil assim, de trabalhadores ou express entry. Não. Aproximadamente 60% vai para a classe econômica, que é a forma que a maioria dos brasileiros imigram. Então, 60% desse número. Né? E aí você tem também, né? O fato de que cada vez mais tem pessoas interessadas em vir para o Canadá. Então, olha só, você imagina uma faculdade no Brasil
que aumentou o número de cadeiras no vestibular. Aí você comemora, eu vou prestar medicina e agora tem 10 vagas a mais no curso, vai ficar mais fácil para prestar. Aí você chega no dia de prestar a prova no vestibular e ao invés de ter 100 pessoas, tem 200 pessoas. Então ficou mais fácil entrar na faculdade? Ó, quem acompanha o nosso trabalho já há um tempo, principalmente nos últimos meses, aí, o último ano, né? A gente já vem falando a respeito disso já há um bom tempo. Quando a gente fala de nota de corte, Express Entry, né? Vai baixar, não vai. A gente vai falar assim, não basta você olhar só os convites. Hoje, dia 5 de novembro, o governo acabou de fazer mais um convite no Express Entry. 4.500 pessoas foram chamadas. Número recorde, assim como a chamada anterior. A nota de corte anterior estava vindo de 471, 472. Agora eles chamaram novamente 4.500 pessoas. Nota de corte, 478. Quer dizer, não caiu e até subiu. Subiu a nota de corte. A gente já vem falando isso já há um bom tempo. Que você tem que se preparar para isso. Não é porque está aumentando a cota que você deve relaxar no Plano Canadá. E veja bem, bateu o recorde hoje, dados de ontem, dia 4 de novembro. Mais de 148 mil pessoas cadastradas no Express Entry. É o maior número já registrado de pessoas cadastradas no Express Entry. E a gente alertou isso já com muita antecedência que isso ia acontecer. Inclusive, quando a gente analisou esses dados nos últimos meses, onde devido ao Covid deu uma leve caída, mas a gente analisou o trend que estava vindo nos últimos anos, deu uma leve caída, e o que a gente falou? A gente falou que essa curva ela vai voltar a crescer, e ela vai crescer mais do que estava. Hoje, dia 5 de novembro, foi comprovado isso que a gente falou, que a gente vem falando. Exatamente. Mesmo com chamadas recordes, quantidade de pessoas, 4.500 pessoas, mesmo assim, a nota de corte não baixou, o interesse no Canadá só subiu. Se você olhar a nota de corte, pessoas entre 451 pontos a 500 pontos, é o maior número já registrado de pessoas nessa faixa de ponto. Quer dizer, então o exemplo que eu dei do vestibular faz sentido. Exatamente. Eu cheguei no dia para fazer vestibular e tinha mais gente que estudou mais do que eu na sala. E se você acompanha a gente já há um tempo, você sabe exatamente do que ele está falando, e isso não é surpresa para você. Só um parênteses, o Canadá tem um dos sistemas mais modernos de imigração do mundo. É online, foi criado há 5 anos atrás. Você coloca o seu perfil lá, esse perfil é ranqueado de acordo com diversos fatores, né? Domínio do idioma, a minha experiência de trabalho, idade, etc. Aí você tem uma pontuação. E aí, a cada aproximadamente aí 15 dias, a imigração faz uma chamada, que nem vestibular. Nota de corte, tantas pessoas chamadas. E é disso que a gente está comentando aqui, né? Que você está comentando que cada vez mais tem gente nesse banco de dados, né, da imigração. E a gente vem falando isso há muito tempo. E aqui no YouTube, tudo gravado. Não é stories de Instagram que some depois de 24 horas. Está tudo registrado, isso que a gente falou aqui. O story do Instagram ele vira purpurina. Então você pode falar o que você quiser, que depois some e tal, né? Aqui no nosso canal todos os vídeos estão aí. Então essas previsões que você fez tá aí, tudo aí, tá tudo registrado no nosso canal. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que a gente já falou exatamente isso. Vamos para mais um alerta em cima dessa boa notícia que a gente deu hoje? Vamos. A imigração está ficando mais seletiva. Porque é natural. Se você tem mais pretendentes, você fica mais seletivo. Exatamente. Eu estou falando sobre imigração, cara. Não, sim. Eu não estou falando sobre outro assunto. Sim. Quanto mais pretendentes, sim. Você seleciona melhor. Não é verdade? Exatamente. Então é isso que acontece. É isso que acontece. Então, o que a gente tem visto já? 2 províncias que mais recebem, tirando Ontário, que é a que recebe mais, né? Alberta e British Columbia. Eles já estão selecionando, já estão falando, determinadas profissões a gente não vai aceitar no processo provincial. Mas, assim, a pessoa fala assim, não, isso foi uma medida devido ao Covid. O que eles estão querendo fazer é proteger a economia local. Então, trabalhos mais simples, eles querem dar oportunidade para quem já está aqui, né? E não abrir muito, assim, e focar mais em profissões que realmente estão em demanda. Vamos por TI, a área de saúde, né? BC entrou já uns meses atrás nisso, Alberta recentemente também. Alberta também em termos de imigração provincial, Alberta não é das mais abertas, né? Então, assim... Não é das mais albertas, né? Não é da... não é da mais Alberta. É mais... ruim, essa piada foi Eu peço desculpas, pessoal. Foi fraquinho, né? Só eu que ri, né? Também, tá todo mundo dando risada na minha cara agora, né? Mas tudo bem, podem rir. E Alberta já demonstrou já uns meses atrás que estava reduzindo a cota... Não é reduzir a cota. Eles têm uma determinada cota, uma projeção, mas eles falam assim, a gente não vai chamar tudo, a gente não vai utilizar dessa cota, dessa projeção
devido a gente quer proteger a economia local e quem está aqui. Aí também colocou também restrições na parte de profissão. Aí fica, é temporário? Sim, a indicação disso, os indicativos é que isso é temporário até a economia se recuperar. Porém... já se mostraram setores mais frágeis. Exatamente. O Covid esse ano mostrou que há setores que a gente achava assim, não, isso daí está garantido. São setores mais frágeis. Você pega turismo em British Columbia. Os principais, né, a economia de BC aqui nessa parte de turismo. E foi, assim, muito afetada. Turismo, hotelaria, a parte de restaurantes. É. Boate nem se fala, né? Sim, é. Então, realmente foi afetado. Então, você que está pensando assim, eu não fiz uma faculdade no Brasil. Pense sobre o que aconteceu esse ano. Se eu tivesse com 18 anos, falando assim, que faculdade eu vou fazer, e eu estava propenso a fazer, por exemplo, turismo, hotelaria, são ótimas profissões. Vamos dizer, ser chefe de cozinha, excelente profissão. Sim. Mas eu reconsideraria depois de tudo que aconteceu esse ano. Principalmente assim, que college que eu estou vindo fazer? Eu já fiz faculdade no Brasil, mas eu vou vir fazer faculdade aqui no Canadá. Que college que eu vou fazer? Sim, principalmente a médio prazo, né? Principalmente a médio prazo. Não é uma área que, assim, mesmo assim, ano que vem, não vai ser uma área que vai estar bombando, como sempre esteve em BC, na área de turismo, né? Ó, a gente gostaria, tem gente que está assistindo a gente, tá gostando, gostou, mas não deu like. Tem, sim. A gente já comentou, a gente percebeu no último vídeo também. Tinha muita gente que assistia, chegava no final do vídeo, não era inscrito e não dava like. Tem que dar like. Tem que dar like, tem arrebentar no gostinho. E ativar as notificações. Se inscrever. O sininho também, o sininho né? Também. O sininho é importante também. Mais alguma coisa? Tem mais uma coisa. Bater no vizinho e falar assim, entre nesse canal. Sim, tem brincadeira. Não, e tem mais algo muito importante também, que a gente comentou no início desse vídeo. Tem a Masterclass no dia 30 de novembro. Se cadastre em planocanadá.com. A Masterclass não vai estar aqui no YouTube. Então, só para deixar claro, não é um evento no YouTube. Então, você precisa se inscrever em planocanadá.com. Na Masterclass a gente vai descrever todo o sistema, todos os passos, como iniciar, quais são as opções, o que a gente viu os nossos clientes da área VIP fazerem. Então vai ser assim, baseado muito na nossa experiência de 15 anos ajudando brasileiros a vir para o Canadá, todas as histórias de sucesso que a gente presencia, não somente do pessoal que segue a gente nas redes sociais, mas também do pessoal que é cliente nosso na área VIP. A gente está chegando a quase 13 mil clientes na área VIP, é a melhor plataforma de ajuda no Plano Canadá. Se você chegou agora nesse vídeo, é o primeiro vídeo, entre em Irmãos Prezia, a gente é irmão, viu? irmãosprezia.com/área VIP. Tá longo? Não, tá bom, né? Irmãos Prezia. Vai Irmãos Prezia, tem lá área VIP. irmãosprezia.com/. A barra ela tem que ser assim ou assim, cara? Normal, Guilherme. É normal, né? Eu coloco a barra área VIP. Área VIP, beleza. Então é isso? Então, um bom domingo e a gente se vê no vídeo de terça. Tchau, tchau.